eu lembro de um amigo nosso em comum, que uma vez ele estava fazendo a arte, acho que era do Hallelujah Rio, algo assim, eu não lembro exatamente o que que era. Hallelujah é um festival que a comunidade católica Shalom tem, de música católica, de teatro, Aleluia. arte. Fortaleza é o maior de todos, mas no Rio a gente também tem. Em algumas outras cidades tem Hallelujah também. Ele tava fazendo a arte e aí botou um rapaz na arte, era uma coisa muito bonita, assim, aí tinha um Cristo Redentor e tal. Aí foi pra aprovação, né? E aí o Moisés falou assim, a arte tá muito bonita, mas só tem um rapaz na foto. E o jovem Shalom nunca anda só. Precisa colocar mais gente aí nessa imagem aí, né? Então, assim, como nós três aqui, nós somos Shalom, tá no cerne também da nossa vocação a amizade. A Sim. gente não anda só para Deus. A gente está sempre com o outro. Está sempre com os amigos. Para quem namora com o namorado e com os amigos, com o marido. Os celibatários estão com os amigos também, com os irmãos de casa deles. Então, assim, eu achei assim de uma profundidade simples, né, do nosso fundador, o Moisés, falando assim: o jovem Shalom nunca está só. Ele está sempre com outras pessoas, nunca caminha só, né? Então a amizade é isso, assim, né? Eu acho que que a gente não vai conseguir chegar sozinho no céu, Sim. né? É, E nem é bom é, a gente ficar sozinho. sim. Não. Como Pegando o começa a gancho que apurrinhar a você gente. falou, tem uma frase também nesse livro maravilhoso que fala bem assim, que só o amigo pode tornar-se anunciador daquele Cristo que é o amigo do homem. Ou seja, só o amigo Amém. que pode anunciar para as pessoas que Cristo ele é nosso amigo. Somente um amigo. Eu achei isso incrível, sabe? Assim, a importância né? A amizade ela cresce da virtude, não da necessidade, né? As características de uma amizade, ela são as características de um relacionamento com o próprio Cristo, né? Assim, hoje hoje não, mas compreendo esse pensamento do Moisés, né? Essa certeza, né? De fato, a gente não anda sozinho, né? A gente testemunha para alguém, a gente testemunha uma amizade, a gente testemunha que nós não estamos sozinhos, seja aqui na terra, seja no céu, né, com Deus. Então, de fato, gente, a amizade é realmente assim um presente e uma necessidade, né, de Deus para o homem, porque assim, eu vou falar, né, o próprio Cristo quis ter uma mãe, o próprio Cristo quis ter amigos, né? Se Uhum. o próprio Cristo que não precisa de nada quis precisar de uma mãe, quis precisar de um amigo, né? Se tornou homem, né? Justamente para sofrer a morte de um amigo, sofreu a morte de um amigo, chorou a morte de um amigo, Sim. né? Ele, assim, puxa, eu tava me segurando para não puxar pro lado de The Chosen, né? Mas eu fico tão tocado quando Cristo realiza um milagre em The Chosen, ou ele dá um conselho, ou, enfim, o que for, e o olho dele fica cheio de lágrimas. Você olha ali pro ator que tá fazendo Cristo, o olho cheio de lágrimas, sabe? Tipo, emocionado. Né? Eu desci do céu para esse povo, né? Sendo humano, né? Eu tô vendo aquela pessoa sendo feliz, aquela pessoa se convertendo, né? É um Cristo que realmente quer o nosso bem, né? Quer ser nosso amigo, quer ser próximo de nós. E nesse exemplo, assim como a vida dele foi um exemplo de que a nossa vida será uma vida de perseguições, de cruz, mas que no final tem a ressurreição, ele também nos deu exemplo de amizade, de relacionamento humano e de relacionamento com Deus. Deus nos ensinou o relacionamento com o homem e nos ensinou a orar para o Pai, né, a orar ao Pai. Eu acho isso incrível, assim, as virtudes que vêm do próprio coração de Jesus para nós, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Né? Eu vou falar que a Bíblia é um, como é que fala? Esqueci. Tipo uma orientação, né? Tipo, assim, eu tô A ficando Bíblia meio. é um É negócio, a um Bíblia, né? negócio. Gente, a Bíblia é um negócio que tem umas palavras de um povo que escreveu bem antigamente, entendeu? Assim, lá mostra tudo, é uns negócios meio assim coisado, e depois tem né, pá, apareceu, ressuscitou 3 dias. Aí do nada, gente, tem um dragão assim, aí foi. É a Bíblia. Não sei se vocês entenderam, mas essa é a Bíblia.
Ele acabou de falar o quê? Do Gênesis ao Apocalipse, tudo que tem na Bíblia. Em Exatamente. 30 segundos. E acabou com o quê? Com pá, um dragão. Pá, com dragão. Ai, gente, mas isso é tão legal, né? E é engraçado, assim, falando dessa amizade com Deus, eu gostei desse ponto, porque esse ponto é um ponto legal. Que eu tive, e aí eu não sei se vocês também, mas etapas do meu relacionamento com Deus. E primeiro eu descobri um Deus que ele me amava, né? E aí ele me amava, eu não dava realmente nada pra ele, assim, nada. Né? E aí, de repente, eu falei, caraca, Deus me ama, e aí eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com esse amor, né? E aí fui trilhando um caminho e tal, mas eu ainda não conseguia perceber essa minha amizade com Deus. Eu descobri primeiro, eu acho que a paternidade de Deus. Né? Um Deus que cuida de mim, um Deus que não me deixa sozinha, um Deus que é um porto seguro, né? Onde eu posso estar ali, enfim. Mas eu ainda não conseguia me sentir essa amiga, assim, né? E só foi através de alguns anos de vida de oração diária, né? E aí vida de oração, estudo bíblico, oração pessoal, né? Que eu percebi que, através da vida de oração, eu conseguia ser amiga de Deus, né? E eu acho que isso foi o grande segredo, assim, né? Na comunidade Shalom, a gente tem algumas etapas, né? De trilhar, logo que você conhece a comunidade, faz um seminário, começa um grupo de oração, e aí, nesse grupo de oração, a gente caminha primeiro no querigma, que a gente vai ter formações sobre o amor de Deus, né? Formações mais básicas, e também começar a rezar com passagens assim, mais nesse sentido. E depois a gente vai para a Filoteia. E aí foi nesse ponto, né? Na Filoteia. A Filoteia significa amizade com Deus. Né? E foi exatamente aí, quando eu comecei a rezar, né? Com as passagens que eram recomendadas pela Filoteia, né? Que eu descobri que eu podia ser amiga de Deus. Né? E como isso mudou a minha vida, né? Como isso me deu vontade de rezar. Eu era muito treta no querigma. Menino não rezava. Eu já coordenei o pastoreio jovem dessa comunidade. Cara, eu coordenava todas as pessoas que coordenavam outros grupos de oração na comunidade. E eu sempre falava para eles, eu não rezava quando eu estava no querigma. Então, tem esperança com aquela pessoa que você coordena e que dá trabalho. Porque existe salvação. Né? Mas, cara, fala um pouco sobre essa amizade com Deus. Eu acho que a amizade com Deus, ela é tratada na liberdade, sabe? É sempre na liberdade, né? Eu acho que a gente tem que deixar Deus ser Deus na nossa vida e sentir que Deus nos deixa ser nós mesmos, sabe? A gente coloca uma expectativa tão grande às vezes em Deus, assim, algo que às vezes Ele nem quer fazer conosco, né? Tipo, Ele quer agir de misericórdia, com liberdade, com amor. A gente espera tanto sei lá, uma coisa grandiosa, mas Deus, ele tá aqui, ó, no relacionamento simples, no relacionamento pessoal, né? A nossa experiência pessoal com Deus nada mais é do que uma experiência de amizade, né? A nossa experiência é como Deus quer que nós tratemos Ele, né? Ali, ó, pessoalmente, escutando, falando as nossas dores, falando as nossas alegrias, né? Santa Teresa está aí para dizer da oração, né, da intimidade com Deus, que é algo próximo, né, que é algo simples, é simples, né? Assim, eu também sou do pastoreio jovem, né? Eu sou pastor de grupo de oração, sou núcleo de um grupo, e eu sempre falo para minhas ovelhas isso. Eles teve um acompanhamento com a ovelha e falou assim: como é que eu sei que é voz de Deus? Como é que eu sei como é que eu posso criar essa amizade com Deus? Eu falei: como é que você cria uma amizade humana? Você não conhece? Você não partilha a sua vida? Você não conversa? A mesma coisa com Deus, né? Você precisa parar na sua oração, conversar, falar. Deus é seu amigo, Deus é uma pessoa próxima, não é uma pessoa distante. Você não precisa gritar para falar com Deus, você precisa falar ali, né? Deus está aqui do seu lado. Deus, olha, meu dia foi assim, eu estou passando por isso, essas são as minhas tristezas, essas são as minhas alegrias. E ali você vai começando a reconhecer e diferenciar as vozes,
né? A voz de Deus, a sua voz, a voz do mundo, a voz do demônio, a voz do anjo da guarda. Você, na sua amizade com Deus, você vai diferenciando tudo isso. Como é que você sabe que é a voz de Deus se você nunca escutou a voz de Deus? Deus não me responde. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas ele tá falando no teu coração e tu não sabe qual é a voz dele. Como é que você vai saber se realmente é a vontade de Deus? Como é que você... Acredito, né? Se a Drica fechar os olhos e a Camila falar alguma coisa, ela vai saber que é a Camila que tá falando. Porque ela tem um relacionamento de amizade com a Camila. Ou seja, ela reconhece a Camila pela voz, porque ela conversa com a Camila. Como é que você vai conhecer, como é que você vai criar um relacionamento com Deus, como é que você vai escutar de Deus, se nem a voz dele você sabe, qual é o timbre da voz de Deus, como Deus fala com você. Então precisa de um movimento de você começar. Você precisa dar um passo. Olha, beleza, Deus talvez não te fale nada, mas a amizade, assim como a amizade humana, você precisa de uma constância, você precisa de uma doação, você precisa de como é que eu posso dizer? Enfim, de um relacionamento ali, você conversa e tudo mais, enfim. Com Deus a mesma coisa, essa insistência, né? De uma amizade que vai te dar frutos, de uma amizade que vai te ajudar, de uma amizade que quer o céu. Para ser amigo de Deus. Ele não tem esse problema, né, que a gente humano Ele não tem. Não tem. Que a gente ele na verdade julgando. Ai, que força. Ai, fulano é tão forçado. Ainda bem que fulano fala comigo, porque chata. Jesus gosta de gente força, entendeu? Pode forçar ele com gosta. Ele. Pode. E Jesus é o maior criador de conteúdo que tem, amado. Os livros dele tá em todos os lugares. Exatamente. Best-seller. Autor Jesus Cristo. Criador Jesus Cristo. Escritor. Na verdade, ele não escreveu nada, né? Mas ele é o protagonista da história.